Mais mensagens aqui. Em destaque é a turma do Titanic. Até porque a gente vai falar já com o Guilherme Pimentel. A Regina, eu assisti Titanic em VHS. Na minha época, na minha cidade, não tinha cinema. Minha filha de 28 anos assistiu quando era criança. Mas é um filme que ela não cansa de repetir. E me fala pro Guilherme que eu e minha irmã assistimos Titanic num shopping perto de casa. Venderam mais ingressos que lugares e assistimos sentadas no corredor. Tá vendo aí? Tem história. De cinema, na época do Titanic, tem muita história. Ó, o Edson, é o primeiro filme que eu levei minha namorada Denise, que é a atual esposa, em 1998. Lembro que haviam pessoas ali que foram ver várias vezes. Faremos 25 anos de casados no dia 15 de abril desse ano. Tá aí, pronto, já dá pra fazer uma celebração aí já, né? Dá pra antecipar um pouquinho a comemoração e rever Titanic a partir de hoje. Então conta pra nós. Rodrigo, o nome dele também? Oi? Rodrigo, o nome dele? Perdi aqui, desculpa. Falei. Mas dá pra... Edson, se eu não me engano. Edson, desculpa. Edson Gomes. Pois é, eu lembro que na minha cidade tinha um cinema só. E era um cinema antigo, dos anos 20. Era um cinema gigante, de mais de 800 lugares. Que cidade? Itajubá, sul de Minas. E demorava para chegar o filme. O filme não chegava, não era, né, a estreia no dia. Eles demoravam para chegar lá. Quando chegou, foi a mesma situação que ela falou. Venderam mais ingressos, o pessoal assistiu no corredor, eram mais sessões. Foi um fenômeno, foi uma loucura. E durava quanto tempo? 3 horas, né? 3 e 14. E tem uma curiosidade sobre esse tempo. O que aconteceu? Já vou entregar, então. Boa, conta logo. Se você tirar aquelas cenas... Vocês se lembram do Titanic? Eu acho que sim, né, gente? Bom dia primeiro, novamente. Ela vai defender a minha tese aqui, que entre o 20º não faça e o 50º minuto não faz diferença. Tiraram o quê? No Titanic, vá lá, tá tudo bem, mas faz parte para você entrar Tá bom. na história. Tirando aquelas cenas do começo e do fim, que são em dias atuais, né, dias presentes, e os créditos, o resto do filme dura 2 horas e 40. E diz a lenda que o James Cameron, o diretor, quis fazer isso porque é o tempo exato do naufrágio do navio. Entre o primeiro comunicado pedindo socorro e o fim de tudo, foram 2 horas e 40. James Cameron, que é um aficionado pela história real do Titanic, já mergulhou e visitou várias vezes os destroços reais do navio. Ele tem essas piras aí. Ele se esmerou para, nos mínimos detalhes, ele conseguir cumprir ali mais ou menos o que aconteceu de verdade, né? Que a história do Jack e da Rose é uma ficção. Vamos abrir, então, falando de cinema. A gente vai falar de algumas outras estreias também. A gente tem falado muito sobre nostalgia, Rodrigo. Você lembra? A gente falou disso quando eu trouxe a entrevista do John Cicada, com o show do Liam Gallagher e os Oasis, Backstreet Boys na semana passada. E a gente já falou de relançamentos de filmes. Então, Titanic, é difícil que alguém não tenha ouvido falar ainda. E vai mexer com a memória de muita gente. Agora, em janeiro, o lançamento completou 25 anos, como a gente já falou. E o filme foi relançado a completar 15 e agora chega novamente aos cinemas. Remasterizado com áudio, a promessa de um áudio melhor, em 4K, com melhor resolução, e 3D também. A gente foi conversar com um professor de cinema para encontrar alguma explicação para esse fôlego todo e para tentar entender as causas de tanta comoção por um filme de 3 horas. Você tem que filmar tudo de novo? Não, filmar tudo de novo não. Isso é um tratamento das imagens. Só tratamento das imagens? Sim, sim. Não tem nada que você faça novamente? Não tem. Aí tem uma outra curiosidade, né? Vamos ver na reportagem? Depois eu conto dessa curiosidade. Mais de 3 horas de filme e o Hugo se lembra de sair impressionado de uma sessão de cinema lá nos idos de 1998. Fui, chorei, saí, né, maravilhado com a perícia técnica mesmo, né, do filme do Cameron. E também observei a quantidade de pessoas que iam nas filas e que iam rever o filme. Muita gente ia ver 2, 3, 4 vezes, mesmo seduzidos pela trama. O filme era Titanic, uma superprodução com alguns ingredientes que mostravam que o diretor James Cameron já mirava em um grande sucesso. Eu acho que o Titanic faz parte de uma tradição hollywoodiana dos filmes de catástrofe que fazem uma mescla entre essa espetacularização da catástrofe ligada a uma história que a gente poderia chamar de uma história pessoal, particularizada, que representa as várias histórias que são afetadas pela catástrofe. O Titanic é exatamente isso. Você tem 2 protagonistas de personalidade,
dois atores que estavam em ascensão, né, o DiCaprio e a Kate Winslet, né, estavam crescendo naquele momento. Então você coloca esses dois juntos, cria uma história de amor, faz com que eles se relacionem, mas em meio a isso, esse relacionamento acaba sendo afetado de forma trágica, mas ao mesmo tempo com uma certa lição, com uma certa emoção, a partir dos eventos que se dão no Titanic. O longa foi além de grande sucesso e virou fenômeno. Arrecadou mais de 2 bilhões de dólares no mundo todo. Se manteve por 11 anos no topo das maiores bilheterias da história. Levou 11 estatuetas do Oscar e em alguns lugares ficou 10 meses em cartaz. Hoje, ele investe muito nos efeitos digitais, mas o Titanic é muito impressionante na utilização de efeitos práticos, que são aqueles efeitos que ocorrem, de fato, no set de filmagem. Então, isso, devido ao tamanho, né, a escala que esse filme tem, a escala dos ambientes, dos cenários, acaba impressionando muito as pessoas e faz com que a gente tenha uma impressão de realidade muito forte. Titanic volta às salas de cinema para testar o seu fôlego e a capacidade de James Cameron de atrair público, mesmo 25 anos depois. Ele não é um cara segmentado, ele é para massa. E não tem nada de errado nisso. É um cara que faz cinema para grande público, como o cinema americano é desde lá de trás, e esses filmes de catástrofe são para isso, porque eles mobilizam emocionalmente as pessoas. Não é apenas a novidade tecnológica que vai fazer a diferença, é mais o vínculo afetivo mesmo que as pessoas têm com esse tipo de filme. I'll never let go, Jack. I'll never let go. Amigo. Você assistiu no cinema, Titanic? Eu assisti. Mas foi uma vez, faz muito tempo. Você foi? Não gostou? Não, gostei, acho que gostei na altura, mas assim, não sou... precisa sair logo, qual é o dia para ir lá ver o outro novamente. Não... Já reviu? Não, nunca revi. Não. As mais de 3 horas afastaram o Rodrigo de Titanic depois do lançamento. Esse problema do sono, ele é duro com o filme, viu? É sono que te atrapalha, não é nem... É, porque você vai pro cinema e é inevitável. A minha carga de sono, eu acabo dormindo. É difícil conseguir controlar. Por isso que eu falei daquela tese, aquela teoria lá que entre o 20º e o 50º é o tempo que eu durmo. Não consigo ficar acordado. Fazer o quê? É uma questão de necessidade de sono mesmo. Só uma curiosidade, o professor Hugo ali falou do James Cameron, né? A gente não tá nem falando se o Titanic é maior ou melhor do que outro filme, mas é um filme que marcou a época simplesmente pelo fenômeno que foi de público. O James Cameron tem uma carreira de quase 40 anos no cinema, se não me engano, ele tem 8 filmes no currículo só como diretor. No caso do Titanic, ele escreveu, dirigiu, produziu e editou. E continua ganhando, né? Exato. E com poucos filmes, ele tem 3 na lista das 10 maiores bilheterias do cinema. Titanic ficou de 98 a 2009... em primeiro lugar. O próprio filme do James Cameron, Avatar, depois passou o Titanic, e agora o Avatar 2, que ainda está no cinema, já está na sétima posição, se não me engano. Então ele realmente, o olho dele, né, é para levar muita gente para o cinema. É isso aí. E o que você ia contar, além da história que você falou que ia deixar para contar depois? O que era? Que eu estava falando negócio de filmar novamente, alguma coisa? Eu devia ter falado, eu lembrei. Você perguntou se nenhuma cena foi regravada novamente. Estava comentando aqui com o Thiago Scheuer que a cena que a Rose está deitada na porta, aliás, outra cena que gera uma discussão engraçada, ela está olhando para o céu. E aí, depois que o filme foi para os cinemas, o Neil deGrasse, que é um astrônomo, astrofísico famoso nos Estados Unidos, você deve conhecer ele de alguns documentários, ele ligou para o James Cameron e falou, escuta, o Titanic afundou no Atlântico Norte, no hemisfério norte, é impossível a Rose estar vendo este céu, essa configuração de estrelas. E aí... louco pelos detalhes, o James Cameron falou, tá bom, me manda então o mapa do céu naquele ponto, naquele dia que a gente corrige. O Neil deGrasse mandou e ele corrigiu essa sequência no relançamento de 2012, quando o filme foi pro cinema de novo. Também, né? Conta com um time de consultores, não é brincadeira, né? Esse aí, muito bom. Especificamente, é muito legal, são muito legais essas imagens da réplica, né? Se não me engano, eles montaram uma réplica quase em escala real do navio no sul do México,
para poder gravar as cenas de naufrágio. Então, nessa parte não tem muito efeito especial. Eles realmente levantavam a estrutura do navio. Aquela cena em que a água entra na sala de jantar do navio foi gravada de primeira, porque o cenário foi destruído depois disso. Então, eu acho que é isso que o professor... Ah lá, essa cena, isso não é efeito especial. Isso foi uma solução física que eles encontraram para poder gravar. E eu acho que é isso que passa muito e chama muita atenção. Um dos elementos, né, Scheuer, que chama Realidade, né, Gui? Ô, Gui, a gente estava conversando antes aqui fora do ar também sobre a loucura que era, né? Lá em 1998, a procura pelos ingressos do Titanic. E eu estava contando pro Gui, porque eu lembro que esse filme estreou nos Estados Unidos em dezembro de 97 e em janeiro de 98 no Brasil. Ainda tinha uma janelinha ali, né? Um intervalo. E aí, quando eu fui assistir a primeira vez, eu não queria ver Titanic. Eu queria ver 007. Porque eu já tinha visto o trailer do Titanic, não tinha me interessado, um adolescente, né? Falei, não vou querer ver essa história. E aí eu queria ver 007. Cheguei ao cinema, a sessão do Titanic já começaria e o 007 era 1 hora depois. A gente acabou indo no Titanic, não tinha fila nenhuma. Foi tipo na segunda-feira, tinha estreado sexta. Eu vi sem fila, sala praticamente vazia para 300 pessoas, 1h25 da tarde, não me esqueço. E eu saí impressionado, porque eu não queria ver. Então eu não estava esperando nada do filme, não tinha tido hype ainda, né? Essa coisa de todo mundo falar. E nos Estados Unidos já estava começando, mas eu lembro que eu assisti, eu saí muito impressionado. Falei para todo mundo, cara, tive que morder minha língua porque eu gostei muito. E gosto até hoje, é um filme que quando tá passando eu assisto. Alugou depois? Aluguei, depois 2 fitas, né? Tinha essa curiosidade também. Alguém botou a foto aqui, se a gente puder botar na tela. Eu estou acompanhando as mensagens, vou me divertindo com as mensagens do pessoal aqui. Cristina Rachop. Vamos assistir em VHS. Ela colocou aqui as fotos do filme em VHS. Trocar a fita, lembra? Eram 2? Tinha que trocar. Parava na metade, aí você tinha que ir lá colocar outra. Jovens, vocês não devem saber o que é isso. Jovens não sabem o que é isso, exatamente. Eu só lembro a lista de espera da fita. E aí, demais as mensagens. Juliana Lopes, tive que faltar 2 dias na escola. Um para comprar o ingresso, outro para assistir o filme. Foi no Shopping Tatuapé, aqui na Zona Leste. Fui assistir Titanic, Rodrigo, meu xará, Dacioli, na estreia com minha namorada na época. Me lembro de pegar mais de 4 horas de fila, assistiu 2 vezes. Nossa Senhora. E aí são tantas mensagens que... Vamos ver o que conseguimos colocar aqui. Scheuer falou Legal da lista, de ver essa participação de vocês. A gente chegava na locadora querendo alugar. Eu lembro da minha irmã mais querendo assistir o filme, né? Depois que saiu dos cinemas. E aí... Quando que chega na locadora? Chega no mês que vem, tá bom, tem lista de espera já? E a pessoa tirava na locadora uma lista com 40 nomes para você conseguir assistir ao filme. Ué, não abriu aqui. E sem contar aqueles que também, só porque falei daí da dormida, fazer o quê? Acontece. As pessoas têm dificuldade de assumir, né, algumas coisas, né? E daí o pessoal já tá querendo já ouvir o meu ronco no cinema. Aí o ingresso é bem mais caro, hein? Ou melhor, você é indenizado se isso acontecer. Assisti 3 vezes no cinema, 2 em VHS, a Karina, a foto aqui da Cristina que eu falei, ó, dá uma olhada aí, ó. É isso aqui que vocês estão falando? Tinha que rebobinar depois para devolver. Rebobinar, senão pagava a multa. Não pagava a multa. O que mais que temos aqui? Vamos lá. Quem não chorou com aquela cena da Rose soltando a mão do Jack, ele afundando a Simone? O Léo. Em Taquaritinga, cidade do interior, havia apenas um cinema bem antigo, mas com bons equipamentos. O prédio nem tanto, filas enormes. No meio do filme, uma tempestade começa, muita água começa a cair do lado da tela. Ih! Cinema 4D. Cinema afundando. Esther, assisti Titanic sentada na escada de um cinema no centro de São Paulo que não achava mais ingresso nas cadeiras e nem no shopping. Meu pai me levou, tinha 12 anos. Que lembrança deliciosa. Vou ver novamente, com certeza. Só algumas de tantas mensagens aqui. É isso. Titanic, gente. 25 anos, voltando hoje aos cinemas. Quem quiser pode aproveitar. A partir de hoje, então. Mas tem mais, a partir de hoje, isso. Tá. Mas tem mais estreias, né, Rodrigo? A gente tomou um tempo gigante falando de Titanic, mas vamos continuar o giro das estreias de hoje, falando de um filme brasileiro, Desapega. Um filme com a Glória Pires e com a Maísa Silva. Elas vivem, a Rita e a Duda, mãe e filha. A Rita é uma consumista compulsiva, está frequentando um grupo para ajudar a lidar com o vício dela por compras. E a Duda consegue uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. A partir disso, a Rita, mãe dela, vai se desdobrar para tentar segurar o impulso dela e não gastar o dinheiro que a filha precisa para levar para a viagem. Uma comédia leve, para assistir com toda a família. A gente está vendo imagens do trailer, do Desapega. Achei que ela tivesse 18. Ela tem 18. O que a gente sabe da vida com 18 anos, Otávio? Não é isso que você ensina pras pessoas, dona Rita? Desapegar. Tá procurando um programa para fazer com a criançada? Olha só esse aqui. Tá estreando hoje nos cinemas uma animação brasileira. Olha que legal. Com roteiro e direção do Alê Abreu. Perlimps vai contar a história de 2 agentes secretos rivais que dividem o mesmo bosque, mas que estão vendo que esse bosque está correndo risco e precisam se entender para salvá-lo da destruição.
O filme conta com a participação do Estênio Garcia, que dubla o João de Barro. E só pela curiosidade, o Ale Abreu escreveu e dirigiu O Menino e o Mundo, que é uma outra animação brasileira de 2014, que venceu mais de 40 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o prêmio máximo do Festival de Annecy. É um festival na França que é o principal festival de animação no mundo. Sucesso, hein? Então, vale conferir. Tá aí no G1, inclusive, tem até uma entrevista bacana com o Ale Abreu sobre esse novo filme. Tem aí o QR Code aí na tela aí também para vocês. Exatamente. Toda vez que a gente troca de assunto, o QR Code troca e você tem acesso à matéria no G1, se você perdeu, enfim, quiser ler mais detalhes. Um outro filme importante que estreia hoje, Rodrigo, é Till, A Busca por Justiça. Esse filme aqui narra a luta de uma mãe depois que o filho dela, o Emmett Till, foi vítima de um linchamento nos Estados Unidos. Em 1955, ele tinha só 14 anos. O caso desse garoto é uma história real, aconteceu no Mississippi, no sul dos Estados Unidos, se tornou um dos episódios mais brutais e, por isso, famosos de ódio racial no século XX. O Vinícius de Moraes escreveu sobre isso, tem um poema dele sobre isso, inclusive, na época da repercussão. A novidade do filme é contar a história do ponto de vista da mãe dele, responsável, né, pelo caso ganhar a notoriedade que ele ganhou. E a diretora é a Chinonye Chukwu, uma nigeriana de só 37 anos. E o mais triste é que histórias parecidas ainda acontecem. Exatamente. Continua atual. O que mais, hein? Talvez não com essa brutalidade, mas enfim. O tema é esse ainda. Por enquanto é isso, Rodrigo. A gente tem um segundo tempo um pouquinho mais curto, com algumas estreias de teatro, com uma exposição bem bacana do CCBB também, de graça. Tá bom. Daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Então tá. Obrigado, viu? Até já.